Vamos lá, deixa eu voltar. A última coisa que você falou foi a frase do Hobbes, do Lobo do Homem. Tá, beleza. Deixa eu botar aqui de novo para botar a tela inteira. Vamos lá. Tá dando para ver? Tá. Tá, beleza. Vamos lá. Bom, então, tá. Falei aqui. O pacto sem espada são palavras sem forças para defender pessoas. Então, no caso aqui, ele está falando que o pacto para acontecer, ele tem que ter ele tem que ser feito de uma maneira mais agressiva, né? Então, ou seja, porque você vai fazer o pacto, vai fazer assim, olha só, se tentar fazer qualquer coisa aqui, tem uma espada aqui para defender. Então, ou seja, com uma palavra sem força. Então, ou seja, se você não tem uma força grande nas palavras, é a mesma coisa que ele fala que é sem espada, né? Então, de novo, ele reforça essa ideia da segurança. Qualquer governo é melhor que a ausência de governo. O despotismo, por pior que seja, é preferível ao mal maior da anarquia, da violência civil generalizada e do medo permanente da morte violenta. Ou seja, de novo, ele complementa toda a ideia dele aqui, quando ele fala que é preferível ter um governo, o pior que ele seja, o mais tirano que ele seja, ele precisa ter... ele precisa ser... Como é que fala? Ele precisa existir. Porque você deixar as pessoas ao léu, isso aí não resolve nada. Né? Então, ou seja, por pior que ele seja, ele precisa continuar existindo. O Locke. A necessidade de procurar a verdadeira felicidade é o fundamento da nossa liberdade. Então, o que acontece? Como ele é um defensor da questão da liberdade dos indivíduos, então ele entende que cada um vai procurar o seu. Então, ou seja, cada um vai procurar o seu direito. Então, a partir do momento que ele faz isso, ele vai procurar, a verdadeira felicidade vai ser pautada nesse sentido, ou seja, qual vai ser o fundamento para você buscar a felicidade justamente para você buscar a verdadeira felicidade é você ser livre, é você se sentir livre para ter com os seus direitos. As pessoas não podem delegar ao governo algo que seria ilegal elas próprias fazerem. É aquela velha história, né, que fala que a gente culpa as autoridades e tal, mas se vai ser algo ilegal, você não pode apenas dizer que é ilegal o governo fazer se você mesmo quer fazer algo ilegal, você não pode delegar para o governo. Né? Então, ou seja, se você quer fazer algo que contraria a lei de um determinado país, você não pode delegar a esse governo. Você não pode falar, o governo então faz. Né? Seja algo ilegal, então, ou seja, se você quer algo ser feito que não é certo, então, ou seja, não é certo você delegar isso para o governo. O governo vai servir apenas para fiscalizar o que é legalizado, né, para evitar os abusos. Sempre considerei as ações dos homens como as melhores intérpretes dos seus pensamentos. Ou seja, o que o homem faz na prática é melhor do que ele pensa. Então, ou seja, as atitudes humanas seriam são mais consideradas do que a teoria. Então, a ideia prática é muito melhor do que a ação humana é muito mais relevante do que o pensamento, que você pode falar palavras, 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 e não coloca nada em prática, fica apenas uma coisa meio vaga, um vácuo, né? Fica muito vaga a situação. E o Rousseau foi até algo que a gente já viu até na última aula, né? O homem é bom por natureza, a sociedade que corrompe, a gente já debateu aqui, o entendimento que ele entende que a natureza humana é boa, né? É a ideia de propriedade privada que vai corrompê-lo. Não há como a força do Estado para garantir liberdade dos seus, não há como a força do Estado para garantir a liberdade dos seus membros, ou seja, ele entende que o Estado deve existir, mas no sentido de que ele vai garantir essa liberdade, ou seja, ele vai garantir os direitos, e esses direitos têm que ser iguais. E, no final, uma sociedade só é democrática quando ninguém for tão rico que possa comprar alguém, ninguém for tão pobre que tenha que se vender alguém, ou seja, a questão de corrupção. Né? Então, ou seja, uma verdadeira democracia vai ser, a pessoa não vai corromper ninguém, nem ninguém vai ser corrompido. Então, esse que acaba caindo nessa ideia do Rousseau. Enfim, é isso. Alguma dúvida, Inara? Alguma questão?
Então, Fábio, teve uma vez que eu vi, tava pesquisando, né? Daí eu vi que esse era um ótimo tema coringa, tema não, um repertório coringa para usar na redação. Uhum, sim. Sendo que, tipo, eu vi que meio que você pode usar para quando um tema que o Estado não está suprindo na sociedade. Só que, Uhum. tipo, quando você falou do Hobbes, o Hobbes ele não fala muito disso, né? Dessa parte. De suprir, no caso, o Estado, né? Você está falando. Isso, mas no sentido da segurança só, né? É isso aí, sim. Ele é pautado nisso. A questão toda é que exatamente como ele entende que o ser humano ele precisa ter um controle, né, nesse sentido, então ele entende que o que vale a pena realmente é a segurança. Não é a não é uma coisa para o Estado suprir. O Estado só está ali para garantir realmente a segurança e a sociedade obedecê-lo. Então, se ele entende a, que o sujeito que é absolutista, o monarca absoluto, ele foi posto ali por Deus, é o representante de Deus na Terra, então ele entende que a vontade dele vai ser suprema. Então não importa nada o que o povo vai achar, o povo só tem que ter a questão da segurança. Então ele abre mão dos seus direitos apenas para garantir que a sua vida, ele não vai sofrer uma morte violenta, ele não vai ter uma perda grande. Então o Estado ele vai garantir justamente a segurança. Basicamente isso. Mas então seria meio errado eu usar, tipo, no repertório os contratualistas, assim? Ou você acha que era melhor eu especificar, tipo, o Locke, o Rousseau? Eu acho melhor especificar. Acho melhor especificar. Porque. Porque, na Entendi. verdade, é que o ponto em comum entre eles é esse contrato informal entre sociedade e Estado. Mas cada um dos três vê a sociedade de uma maneira, essa relação de uma Aham. maneira diferente, né? O Hobbes com segurança, o Locke na questão da preservação dos direitos, e o Rousseau na ideia do Estado de dar uma sociedade igual, né? Igualdade para todos. Né? Então, ou seja, cada um enxerga de uma maneira. Né? Então, assim, você pode colocar a ideia dos contratualistas nesse sentido de que é um acordo informal, mas cada um tem uma visão. E aí, dependendo de como tiver o tema ali na redação, poder encaixar um deles nesse sentido, entendeu? Ou concordando ou de uma forma crítica, né? Entendeu? Entendi. Aham. Tranquilo? Beleza, só isso mesmo, tranquilo. Tá bom, então. Então, ó, bom recesso aí para você, tá? Continue aí Você também. com os estudos. A gente aí em agosto, a gente está de volta arrebentando aí. Tá certo? Beleza, Tá tchau. bom. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.